Nessa manhã nós estamos mais uma vez entrando na sua casa com a EBD e nós estamos aqui na lição número 13. Hoje nós vamos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Mas antes, queria pedir ao pastor Ricardo para fazer uma oração por nós, em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, amados irmãos, vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai amado, querido, fiel, mais uma vez nós, diante de Tua presença,
queremos, Senhor Jesus Cristo, pedir o teu favor sobre nós. Nos auxilia, Senhor Jesus Cristo, a passarmos tudo aquilo, Senhor, que nos ensina a tua palavra. Ser conosco, ser com cada um destes que nos ouve, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus nosso. Amém. Amém. O texto áureo da nossa lição hoje diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática, ela diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. O pastor Ricardo vai fazer a leitura bíblica em classe. Você pode fazer essa leitura, ela está em João 3, nós vamos ler do 1 ao 16. Você que tem a revista, você pode acompanhar em sua revista. O Evangelho segundo escreveu João 3, do 1 até o 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisa terrestre e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, perceba nessa leitura que Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Esse homem ele tinha muito conhecimento com relação a Deus. Em segundo aspecto também, a gente vê que ele reconhecia ao Senhor. Ele diz assim, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O
terceiro aspecto que você percebe é que Nicodemos era um homem religioso. Mas Jesus agora, perceba que Jesus não leva em consideração esses três aspectos, dele ser príncipe ou mestre em Israel, um grande conhecedor de Deus. Ele não leva em consideração a respeito que ele reconhecia ao Senhor, vindo de Deus, e muito menos a religiosidade dele. Mas Jesus ele fala assim: olha, vos é necessário nascer de novo. E eu queria fazer uma pergunta ao pastor Ricardo, e antes disso nós vamos fazer uma leitura, está em Romanos 3, versículo 10 e 12. Você que tem a Bíblia na sua casa, você pode acompanhar-nos. Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, 12 e depois o 23. Veja como está escrito na palavra. Versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nem nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Versículo 23, ele diz assim: porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Agora, pastor Ricardo, por que um homem ele tem que nascer de novo? Quando a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, permita fazer leitura, ela diz assim, olha: isto tão somente achei, Deus fez ao homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Então vejam bem, a Bíblia está nos afirmando que Deus, quando criou o homem reto, perfeito. Mas nós não podemos esquecer da herança adâmica, né? Da forma que o homem foi, na verdade, concebido, herdou esse pecado. Obviamente, Deus já tinha um plano dele traçado, né? E quando veio o resgate, quando veio essa oportunidade, como nós lemos, acabamos de ler aqui no Evangelho de João, onde diz que é para todos aqueles que neles crerem, nós podemos ter essas mentes transformadas, essa maldade sai de nós, deixa de existir a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus. Então o homem foi criado, primeiramente, reto. Quando fala isso, fala do homem, foi Adão. Quando ele foi criado reto. Mas ele foi, como diz a palavra aqui, pelas suas astúcias, ele perdeu isso. Mas o plano já estava pronto para ser implementado. De forma que ele é necessário nascer de novo quando ele crê. Se ele crer em Jesus, o que ocorre? Tudo que ele causou, todo o mal, todo o pecado, fica esquecido, nos garante a palavra. Então, a necessidade de nascer de novo é tão simples de entender, é simplesmente crer naquele sacrifício, no resgate que foi enviado por Deus para nós. Amém. E dentro disso, que o pastor Ricardo disse, logo então a gente entende que essa morte espiritual, ela traz uma separação. Ou seja, quando Adão ele peca pela desobediência, então há uma morte espiritual. Além desse espírito ele ficar morto, perde-se a comunhão entre Deus e os homens. O pecado faz a separação entre Deus e os homens. Lembrando que também, diante dessa situação, mostra-se a inimizade de Deus para com os homens. Ou seja, a ira de Deus ela se acende diante dessa situação. E por isso que tem um juízo.
Deus, sabendo de todas essas coisas, Ele providencia o Cordeiro Santo de Deus para fazer a substituição, porque era para que eu e você, diante dessa situação, nós poderíamos morrer, mas Deus, Ele substitui as nossas vidas pelo Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus Cristo. Então, o novo nascimento, ele é um ato divino, ele é um ato soberano. Esse nascer de novo, essa regeneração, ela é realizada pelo próprio Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, aquela pessoa ela dá crédito à palavra de Deus. Ela dando crédito à palavra de Deus pelo crer, então ela aceita aquilo para a vida dela. E ela automaticamente ela é vivificada no seu espírito. Você já percebeu? Tem pessoas que você fala as coisas de Deus para ela e ela não entende nada. Você vai falar alguma coisa de Deus, de vida eterna, ela vai falar para você muitas vezes criticando o pastor, criticando a igreja, criticando pessoas, mas o principal, ela não abre a boca para falar nada, que é a questão espiritual. Por quê? Porque essa pessoa, ela não nasceu de novo. A ótica dela é uma ótica natural, é uma visão natural. E quando essa pessoa realmente ela nasce de novo, ela deu crédito à palavra de Deus, então ela nasce de novo, ela começa a ter uma ótica. Eu escrevi uma coisa que eu vi, e preste atenção nisso. O novo nascimento ou a regeneração é o milagre de vivificar o nosso espírito, dar vida, abrir os nossos olhos no entendimento espiritual. É a regeneração do homem para que ele seja participante da vida e da natureza divina. Então, o critério para que uma pessoa nasça de novo, para ela poder nascer de novo, ela precisa de uma única coisa: crer. Eu queria que você abrisse a Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 12. 3, versículo 12. Diz assim: se vos falei das coisas terrenas e não crestes. Preste atenção que Jesus está falando assim: olha, eu estou falando para você sobre coisas terrenas e você não crê. Aí ele diz assim: como crereis se falar das celestiais? Pastor Ricardo, o senhor tem esse mesmo entendimento que um dos critérios para que uma pessoa possa nascer de novo está ligado inteiramente ao crer? Sim. Sim, e é nesse crer, é por esta fé que eu recebo isso. Eu recebo isso de graça, como diz a palavra, através dessa fé, desse crer. E parece uma coisa difícil, né? Parece uma coisa difícil porque se fosse fácil, muito mais pessoas estariam recebendo, na verdade, né? Parece, mas não é. É que esse crer, ele implica em algumas coisas. E uma delas é a questão de abnegar-se. Né? Abnegar-se. Então, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Dá para entender isso? Como é profundo isso, crer? Parece complicado, mas não é. O homem precisa colocar em prática isso. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. Eu li aqui, é o capítulo 3, onde ele diz: olha, quem não crê já está condenado. Então é fundamental, é imprescindível que o homem venha crer nisso. Nós vamos fazer a introdução, fazer a leitura da introdução. Você que tem a revista na sua casa, faça a leitura conosco. A introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não.
Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nós valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível e em seu filho último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Eu quero fazer uma pergunta, pastor Ricardo. A pessoa que nasce de novo tem que andar e viver como Cristo viveu? E diante dessa pergunta, essa força que fala aqui nessa introdução, porque tem muitas pessoas que vêm à igreja e ele fala assim, mas eu não consigo, eu vou até a igreja, eu reconheço, mas eu não tenho força. Essa força tem que vir dessa pessoa, ou é Deus que introduz essa força na pessoa, pastor Ricardo? Vamos lá. Começando pelo final. Se é Deus que introduz isso nas pessoas, então seria Deus injusto de introduzir em uns e em outros não? Eu entendo e a Bíblia fala isso, que é necessário empregar forças para se apoderar desse reino. É necessário. Que força é essa? Obviamente o mérito da salvação não é nosso. Não é nosso. Mas o homem precisa ter essa contribuição. Quem faz a obra realmente é o Espírito Santo. Mas faz se o homem permitir. Se o homem permitir. Tem um versículo da palavra de Deus, vou ler bem rapidamente, aqui em Efésios 1:13, que diz assim, é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o primeiro passo é crer. E o segundo passo, quem faz é ele. Mas o primeiro, somos nós que precisamos dar. A oportunidade, quem primeiro dá é ele, o Espírito. Você toma posse, você diz sim, eu quero. Daí começa o processo de mudança. Obviamente, ele nos ajuda em tudo. Amém? Amém. Seguindo a leitura da revista, no primeiro tópico, o nascimento do novo homem. Diz assim o primeiro tópico: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Subtópico 1 diz assim: nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. João 1, do 12 ao 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus Cristo, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Nesse tópico, pastor Ricardo, o novo nascimento, ele fala também a respeito que quem nasce de novo, automaticamente ele se torna filho de Deus.
E isso está no Evangelho de João 1, versículo 12. Você que está com a sua Bíblia, você pode nos acompanhar também. Evangelho de João 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Ora, quer dizer que então, quando uma pessoa ela nasce de novo, automaticamente acontece a adoção por Jesus Cristo e essa pessoa se torna filho novamente de Deus? Da criação passa-se a ser filho? Exatamente, né? É como diz o versículo, porque todos pecaram e destituídos foram ou estão da glória de Deus. E quando acontece esse ato, novamente nós somos inseridos como filhos de Deus novamente, né? Isso é um processo maravilhosíssimo, né? Maravilhosíssimo. É como se esse novo nascimento, na verdade, fosse novo mesmo, não existia o velho. Tira-se fora e começa-se uma nova história. Por isso que ele fala de um novo Gênesis. É como se começasse o Gênesis novamente. É esse processo que ocorre. Amém? Ok. Então, meus amados irmãos, só recapitulando tudo, o novo nascimento, a gente precisa crer. Para que haja esse novo nascimento, tem que ter essa fé. A pessoa ela tem que crer. Deus geralmente ele vê a nossa inclinação para Ele, e é Ele que vivifica a pessoa. Ou seja, isso é um processo divino, isso é um processo onde Deus ele faz a vivificação do Espírito. Logo a pessoa ela se desperta aquele primeiro amor. Por isso que muitas vezes a pessoa está na igreja e ela aceita Cristo, e você vê aquele fervor no espírito da pessoa. E isso é uma coisa que não poderia acabar em nós. Isso é uma coisa que não poderia ser extirpado pouco a pouco na vida do ser humano. Esse fogo, essa chama que acende, esse desejo, os olhos do entendimento de abrir, essa comunhão que ele deseja quando ele se converte, quando Deus abre o entendimento, quando Deus faz aquele espírito vivificar, é querer buscar a comunhão. Ele quer orar, ele quer conhecer a Deus, e isso é um novo nascimento. Se você está na igreja, se você não sente esse desejo, você aceitou a Cristo, mas nada te atrai. O ato de ir à igreja é algo mecanizado. Tem alguma coisa errada, porque uma das coisas que o nascer de novo traz no ser humano é esse desejo, esse anseio do Espírito seu querer se relacionar com Deus através do Espírito Santo de Deus. Nós vamos entrar num tema muito interessante agora. Nós vamos fazer a leitura do subtópico 2, que nós não fizemos, justamente esse assunto, e logo no subtópico 3, nós vamos falar sobre o batismo, mas segue-se assim na revista. O subtópico 2, nascidos de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se uma nova criatura em Cristo, e o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é se tornar-se filho de Deus pela fé. Nota aí que não há possibilidade de você percorrer um novo nascimento, essa adoção de filhos, se você não tiver fé. No subtópico 3 diz, nascido da água. Diz assim, o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, mas também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus
nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o batismo, na verdade, é uma declaração pública diante dos homens que você realmente agora aceitou essa fé, você recebeu essa fé no seu coração e você quer tornar isso público. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, pastor. Qual é o requisito hoje que nós temos no ministério? Porque isso nós temos que atentar muito que o ministério, qual é a característica do ministério? Quais são os requisitos do ministério para poder batizar uma pessoa? A Jesus voltará, pastor Ricardo. Qual o critério para batizar uma pessoa aqui no ministério hoje? Bom, a primeira coisa é esse ato público que você falou, do aceitar a Cristo, do receber a Ele publicamente. Tá? Ele creu, se arrependeu, nada o impede de ser batizado. Nada o impede. Então, o primeiro passo, precisamos, e aqui não é um julgamento, mas nós precisamos acompanhar essa pessoa que creu, que manifestou isso publicamente, e se os atos delas, a partir daquele momento, correspondem a alguém que creu e aceitou e teve já essa regeneração de imediato. Segundo passo, esse está apto para o batismo. Ok. Eu quero fazer uma pergunta: por que não batizar uma criança abaixo de 12 anos? Por que não se batiza nós cristãos? Temos essa consciência que nós temos que batizar, e isso não é uma regra, mas após os 12 anos. O nosso entendimento, na verdade, é que a partir dos 12 anos, e isso é uma coisa do ministério, dos 12 anos, ela tem a possibilidade de dizer: fui eu que escolhi, eu não estou sendo induzido por ninguém. Eu decidi, eu quero me batizar. Então nós temos essa certeza de que a partir dos 12 anos a pessoa tem esta consciência, né? Tem essa consciência, e não estamos nem ligando a coisa a Israel, que depois dos 12 anos, lá era a maioridade deles, tem aquela história que nós conhecemos. Nós entendemos que a partir dos 12 anos, esta pessoa está apta para dizer: eu decidi, não fui influenciado pelo meu pai, pela minha mãe, por ninguém. Por isso fazemos. Corre-se um sério risco, por exemplo, de ou o pai ou a mãe falar assim: olha, meu filho ele já tem uma boa consciência, já é uma criança que eu acho que ele é amadurecido. Corre-se o risco de querer fazer simplesmente um evento na vida desse pré-adolescente, vamos dizer assim. Só fazer um evento, quando na verdade esse pré-adolescente, vamos chamar assim, ele ainda não nasceu de novo, vamos colocar assim, não nasceu de novo. Corre-se esse risco, vou batizar por batizar, quando na verdade essa pessoa nem nasceu de novo ainda. Corre esse risco, pastor? Sim, corre o risco, né? Às vezes o pai ou a mãe ficam tão felizes com aquilo que já vamos então fazer o batismo, né? Já quer apressar as coisas. Mas na verdade, como eu falei antes, é por isso que há uma necessidade de haver um acompanhamento para saber se realmente houve essa mudança de hábito, né? Essa mudança de mente, na verdade, né? Então, a regra do ministério é essa, são 12 anos, e daí não adianta, de fato, tem pessoas que têm a mente mais evoluída, né? Mas isso não é motivos para se batizar, não é isso que determina, né? Obedece-se essa idade, obedecemos essa idade, independente do que a mãe acha ou deixa de achar, ou quer convencer o filho a fazê-lo. Por que esse tema a gente procura fazer o comentário? Porque muitas vezes eu tenho um filho que vai fazer esse ano 12 anos e ele me pergunta muito para mim quando que ele pode ser batizado. Eu já expliquei para ele que é com 12 anos. Mas uma coisa que eu me preocupo como pai é o seguinte: será que nasceu de novo? É muito importante isso, porque senão acaba sendo um evento na vida do seu filho.
Só mais um evento, ele foi e se batizou. Mas será que ele nasceu de novo? Será que o seu filho, ele apresenta esse novo nascimento, esse desejo, esse anseio pelo Senhor? É uma das coisas que você, pai, eu, pai, nós temos que estar muito atento. Tudo tem a sua etapa. Não adianta queimar etapas. Tudo tem um processo. E o processo, ele vai chegar. Bem assim como Deus abriu os teus olhos e você teve a oportunidade de se batizar, seu filho também vai ter essa oportunidade. Mas tudo ao seu tempo. Lembrando que é muito importante, nós como pai, a gente sempre falar sobre isso aos nossos filhos, que eles também devem nascer de novo. Porque filho, geralmente nós pensamos assim, filho de crente, crente é. Errado. Você nasceu de novo, seu filho também tem que nascer de novo. É isso mesmo, pastor? Perfeito, é isso mesmo. Esse é o entendimento. Eu conheço algumas pessoas, diáconos, que foram levados a isso, né, ao batismo, imaturos. Eu conheço pessoas assim, foram levados, incentivados, e na verdade não havia nascido de novo. E essas pessoas não se mantêm, não se mantiveram, estão bem longe da presença de Deus. Ok. Vamos voltar à revista. Nós vamos agora para o subtópico 2. 4, né? A gente vai ler o subtópico 4. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. E ele quem opera um novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que um novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Meus amados irmãos, por que a gente fala assim, olha, talvez você já escutou isso, o Evangelho não pode ser diluído. Na verdade, uma das coisas que a igreja, ela tem a responsabilidade, a incumbência de pregar, é a condenação eterna que o homem tem. Perceba que quando você vai ler Romanos 1, Romanos 2 e Romanos 3, você pode ver que esses 3 capítulos falam da condenação. O versículo 4, o versículo 5, ele vai falar sobre a justificação. E do 6 até o 8, ele vai falar a respeito da santificação. Mas perceba que Paulo ele inicia antes falando sobre a condenação. Isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa fala assim, quer espantar a pessoa. De forma alguma. Nós que somos pecadores, nós temos que saber a nossa real condição. Porque uma pessoa que ela não tem a real condição que ela é a pecadora, você sabe por que ela vai vir para a igreja? Para que Deus mude a vida dela financeiramente. Para que Deus possa recuperar a empresa dela. Para que ela venha se restabelecer na questão do casamento. Então, Jesus, ele não veio para isso. Isso são condições que a nossa vida, por aplicação à palavra, as coisas vão mudando. Mas, na verdade, as pessoas devem se achegar até a Jesus Cristo por essa condição de sermos pecadores. E se morrermos sem essa justificação e chegarmos diante do tribunal de Cristo, sermos condenados. E isso é o verdadeiro evangelho. Mostrar para a pessoa realmente essa necessidade. Talvez você, meu amado irmão, você pode fazer multiplicação desse vídeo. Você pode enviar esse vídeo para uma outra pessoa, porque esse vídeo ele está falando sobre um novo nascimento. É necessário que as pessoas entendam o verdadeiro evangelho. Amém? No subtópico 2, nós vamos falar sobre a justificação. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus.
a justificação pela fé. Preste atenção, a lei é boa. Por que a lei é boa? Porque ela mostra aonde há o pecado. A lei, ela mostra aonde há a transgressão. Então, a lei, ela veio para que nós entendêssemos aonde erramos, aonde pecamos para com Deus. Mas, infelizmente, ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém. Essa lei não veio justificar. Essa lei, quando foi implantada, não houve um justo sequer que pôde cumprir para que falasse assim, olha, desta forma eu me tornei justo, porque eu cumpri. Não, ninguém conseguiu. Agora, pastor Ricardo, por que o homem sente essa necessidade de querer se justificar diante de Deus? Perceba que tem algumas seitas que ela produz obras para que talvez um peso saia da consciência dela. Por que o homem tem essa necessidade, pastor, de se justificar? É aquela coisa, né? Mas eu sou bonzinho, eu ajudo, eu não falo mal de ninguém, eu não falo. Mas a Bíblia, ela já responde isso no Velho Testamento, lá em Isaías. Isaías 64, no versículo de número 6, quando diz assim: todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebenta, nos arrebata. Tá? Então aqui tem a resposta. Nós somos assim. Nós temos essa mente, nós temos essa natureza. Então, não tem como, não adianta, por melhor que seja o homem bonzinho, aquele vizinho que faz tudo correto, não adianta. A Bíblia deixa muito clara, é pela fé. Ele só se justifica diante de Deus pela fé. E é a fé, através dessa justificação, que transforma o homem. E não é com essa coisa aparente, essa coisa que eu quero mostrar que sou, que alguém vê que é bonzinho. Não é isso, mas é interior, é dentro, é mente purificada. O homem tem essa necessidade, mas ele não vai conseguir, vai ficar só na necessidade. Ou seja, se uma pessoa hoje morrer sem essa justificação, se apresentar diante do tribunal de Cristo, porque Hebreus 9:27 diz isso: ao homem está ordenado a morrer uma única vez, e após disso segue-se o juízo. Quando essa pessoa ela comparece diante do tribunal de Cristo, e Deus olha para ela e não vê essa justificação, automaticamente essa pessoa está condenada? Ao meu ver, sim. Se ele não confessou Jesus, e ele é de Jesus para cá, tá? Ele é nascido de Jesus para cá, eu acredito assim. Se ele não manifestou essa fé, se ele não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, as obras dele não valem. Isso que o pastor Ricardo disse, as obras, de pessoas querer se justificar pelas obras, isso é muito importante. Abra a Bíblia de vocês em Efésios 2. Nós vamos ler do 1 até o 9. É uma leitura um pouco extensa, mas muito importante, vai nos acrescentar muito. Efésios, você tem a sua Bíblia em casa, faça a leitura conosco. Efésios 2, capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: e ele vos deu vida, estando vós mortos. Olha só a condição espiritual que ele está falando. Nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais.
Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Que capítulo tremendo, meu irmão. Você pode fazer a leitura na sua casa. Aqui está falando várias etapas. Esse versículo está falando a respeito de um novo nascimento. Esse versículo ele está falando a respeito da justificação. Esse versículo ele está falando também a respeito da glorificação, de tudo que vai acontecer futuro. Então, o homem não é justificado pelas suas obras. Pastor Ricardo, a justificação, como que acontece a justificação no mundo espiritual? Essa questão que a pessoa fala assim, olha, eu vou morrer com Cristo e vou ressurgir. Como que funciona isso no mundo espiritual, na prática, a justificação? Bom, como diz Romanos 5 primeiro, né? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O morrer com Cristo, o morrer com Cristo, tendo ele aceitado ele, e mais que aceitado, viver dentro dos propósitos dele, tem essa diferença, né? Confessou, porque houve arrependimento, mas o arrependimento ele gera mudança, Se tudo isso ocorreu, morreu com ele, consciente de que estava se esforçando para viver essa vida de transformação, e quando fecharmos os olhos aqui, automaticamente abriremos com ele, enxergando ele, isso é o que eu imagino, já vendo ele, estando com ele. Então morremos com ele e vamos nascer com ele para uma vida eterna. Amém. E esse capítulo de Romanos que o pastor citou, eu queria que você abrisse para você também na sua casa acompanhar Romanos 5, o 1. Olha só que talvez você possa perguntar, será que eu fui justificado? Qual a característica dessa justificação? Pastor Ricardo citou Romanos 5, versículo 1. Olha só, a primeira coisa que uma pessoa, ela tem a certeza dessa justificação. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, uma das coisas é a paz que você tem, é a paz interior. Essa paz interior, ela gera a certeza da tua justificação. Você já percebeu? Tem pessoas que ela tem uma inquietação na alma. Tem pessoas que ela sente um peso esmagador na alma. O que é aquilo? Aquilo é algo que está condenando aquela pessoa. Antigamente eu ouvia falar assim, Deus pesa a mão sobre a pessoa. E eu não acreditava nisso, pastor Ricardo, que Deus pesava a mão sobre a pessoa. E um dia eu lendo, se eu não me engano está em Salmos, vamos acompanhar Salmos 32, deixa eu ver se é 32. Salmos 32, versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus diz. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam, de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como o calor da seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. E eu disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado.
Então, quando você sente essa paz, logo você tem a certeza que você foi justificado. No versículo 2 aí de Romanos, se você voltar aí, Romanos 5, versículo 2, olha só o que diz: por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você tem outra certeza, que Deus, tudo aquilo que você ora, Deus ele está te ouvindo. Você tem a certeza que você tem acesso ao trono da graça. Isso é a certeza que você foi justificado. Amém, meus amados? Eu queria que vocês, para fechar isso da justificação, eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês em Efésios 3, versículo 12. Efésios, capítulo 3, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 3, 12. Diz assim a palavra de Deus: no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. É difícil uma pessoa viver esse reino sem a fé, né? É impossível a pessoa ela viver esse reino, né? Aceitar esse reino, viver esse reino sem a fé. Na revista, no tópico 3, diz assim: a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. A santificação como posicionamento, no exato instante de sua conversão. O pecado arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo. Subtópico 2, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então preste atenção, existem dois tipos de santificação. Existe a santificação que ela é posicional. O que é isso? Ela te leva, quando você faz todo esse processo, automaticamente você se torna santo. Mas você não é um santo no sentido de concluído, não. Você é santo no sentido de separado, você está separado do mundo. Isso começa o processo da santificação. Tirar o mundo de dentro de você, através da palavra. E existe a santificação processual, que é um processo. Pastor Ricardo, tem muitas pessoas que falam assim: eu aceitei a Cristo, mas eu não me tornei um homem santo. Meus pensamentos, parece uma coisa que não mudou. Na hora que eu desci do batismo, que eu desci as águas e levantei, eu não levantei um homem santo. Isso, tem pessoas que ainda pensam dessa forma mesmo, pastor, que ela vai levantar uma pessoa santa, no sentido já de conclusão. Então, primeiro precisa entender, como você já falou, do que é santificação. Então, santificação, entenda, eu vou falar de uma forma bem simples, mas eu acho que você vai entender. Santificação, separado para um propósito, ok? Separado para um propósito. Aí você pode me perguntar qual? E eu te respondo: fazer a vontade de Deus. Então, separação. A santificação é uma separação para um propósito. Que propósito é esse? Fazer a vontade de Deus. Viver dentro da vontade de Deus. E qual é essa vontade de Deus?
Primeira coisa, a resposta está nas Escrituras. Sair da água não sair santo, transformado de uma vez. Vai passar pelo processo que você falou. Um processo de aperfeiçoamento até aquele grande dia. Agora, como que isso se dá? Como isso ocorre? Com muita força. Empregando-se força para isso. Da sua parte, da minha parte, né? O processo começou quando eu levantei a mão. Quando ele termina? Só no último dia. Aqui. E começa o novo com Deus. Então, esse processo é mediante ao escutar, ao ler, a palavra vai santificando a vida da pessoa? Exatamente. Cada dia, o querer de Deus, o que é então a vontade de Deus? Viver os propósitos dele. Por exemplo, não tem como eu viver os propósitos de Deus se eu não me espelhar, se eu não viver dentro desta palavra, né? Se eu não viver dentro desta palavra. O apóstolo Paulo, uma vez, ele disse assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ok? Agora, nós hoje conhecemos toda a história de Jesus Cristo. Eu posso imitar Jesus Cristo diretamente, respeitando a Paulo, mas eu posso imitar a Jesus Cristo porque eu conheço. Eles escreveram a respeito de Jesus, eu sei como ele vivia. Então, eu tenho que viver, me parecer o máximo possível com ele, com Jesus. Isso sim é o processo que vivemos de santificação. Santificação, repito, separado para um propósito. Qual? Fazer a vontade de Deus. Viver dentro dos preceitos de Deus. Se uma pessoa hoje, pastor Ricardo, que está nos assistindo hoje, ela nunca aceitou a Cristo, e ela está ouvindo esse vídeo, e ela fala, desperta o desejo de querer crer na palavra. E essa pessoa, ela fala assim, olha, mas eu fumo, eu bebo. O senhor acha que essa pessoa deve vir para a igreja da forma que ela está para passar esse processo? Como o senhor entende isso? O que o senhor fala para essa pessoa que está nos assistindo hoje? A pergunta é mais fácil se livrar desse vício estando na casa de Deus, na casa de oração, ou fora dela? Aí está a resposta. Entendeu? A igreja, o pastor não condena pelo ato em si praticado, mas ele vai ajudar com a palavra, mostrar o caminho que deve ser seguido, que é esse processo, para chegar no ponto que se espera. Então a resposta qual é? Faça você mesmo essa pergunta. Eu estando fora, sem querer saber na igreja, no corpo de Cristo, eu vou conseguir sozinho? É mais fácil fora ou estando na igreja, ainda sabendo que estou com um problema? E a resposta já está. Vamos fazer a leitura do subtópico 3, que diz assim, a santificação e a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível ser sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Agora, diz assim, mas se pecarmos, o sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. A pessoa que se tornou santa, pastor Ricardo, no sentido posicional, e ela está na santificação processual, essa pessoa, ela não pode pecar? É impossível que não venha a pecar, né? Então, pecar, nós iremos pecar. Agora, a fé que nós temos e confiamos no que diz a palavra, se pecarmos, ou seja, se errarmos o alvo, nós temos um advogado fiel, é Jesus. E voltando quando você leu o capítulo, o Salmo 33, quando diz, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido. Aquele bramido, na verdade,
ele significa acusação. Sabe quando você faz algo errado e ele diz que a mão de Deus pesava sobre ele? O que é isso? É a acusação. A acusação dele sabendo, você errou, você pecou. E o que ele fez? Ele respondeu imediato, até que eu confessei o meu pecado. Para nós vale a mesma regra. Errou sim, confessa o pecado e a mão dele alivia. Nós por fé tomamos posse do perdão. É só por fé. Como é que eu sei? Não tem uma regra. É só fé. Deus não vai voltar e dizer, filho, te perdoei. Mas pela fé, se eu confessei, eu alcanço a misericórdia. Amém. Meu amado irmão, mais uma vez eu queria agradecer de você deixar-nos entrar na tua casa, levar a palavra de Deus. O pastor Ricardo vai fazer a conclusão dessa aula. Deus abençoe a sua vida. Pastor Ricardo. Amém. A conclusão diz assim, amados irmãos. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Eu queria mais uma vez agradecer aos irmãos, dizer a você que enquanto durar esse negócio, estaremos nós aqui servindo você com a boa palavra de Deus. Deus abençoe e bom dia a todos. Amém.